Olá, tudo bem? Eu sou Marina Martins, jornalista e apresentadora. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Pantanal, a maior área úmida de água doce do mundo e que abriga uma grande diversidade de fauna e flora, além das comunidades tradicionais pantaneiras que convivem com essa riqueza, não é? Mas a gente sabe que o bioma está ameaçado. Os impactos da ação desordenada do homem, as mudanças climáticas, sejam elas queimadas, desmatamentos, secas severas, cada vez mais é preciso ter um olhar para a conservação do Pantanal, na sua recuperação da vegetação, além do monitoramento da restauração ecológica, com foco nas espécies vegetais nativas adaptadas às variações entre os períodos de cheia e de seca. Para ajudar nessa missão, a MUPAN, Mulheres em Ação no Pantanal, e a Wetlands International Brasil desenvolveram 2 guias para a restauração ecológica, junto com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas da Universidade Federal de Mato Grosso. O primeiro trata da recuperação dos solos e da vegetação. O segundo, do monitoramento da restauração ecológica. Os 2 documentos finalizam um total de 4 produtos que integram uma consultoria para o projeto GEF Terrestre, para gerar subsídios para o Pacto pela Restauração do Pantanal. E hoje eu vou conversar com a doutora Kátia Nunes da Cunha, especialista em ecologia de vegetação de áreas úmidas, que aplica o conceito de macrohabitats para orientar pesquisas, gestão e restauração no Pantanal. Kátia foi a coordenadora científica do trabalho de desenvolvimento do Guia de Restauração e Monitoramento, tendo ainda a responsabilidade na concepção de projetos de restauração, empregando princípios científicos sobre áreas úmidas de maneira inovadora e eficaz. Doutora Kátia, muito bem-vinda, obrigada pela presença. Eu já começo perguntando qual que é a importância, não é, de restaurar o Pantanal. Olá, tudo muito bem. Primeira coisa que nós temos que ter claro que restaurar o Pantanal é importante porque o Pantanal é uma das maiores áreas úmidas de água doce e de paisagens abertas, né? Então, é essencial que a gente busque melhorar esse ambiente, ajudar a natureza para, principalmente, as regulações hídricas, a biodiversidade e também a qualidade de vida das pessoas. Nesse contexto, né, falando sobre planejamento também, quais são os principais desafios da restauração? Tem vários. O principal é que o Pantanal, por ser uma área úmida, ainda no Brasil é pouco estudado. O Pantanal tem sido um dos mais estudados ainda, mas suas características próprias, com a sua diversidade de ambientes, isso muitas vezes dificulta você restaurar, porque cada ambiente vai ter que ter um plano próprio. O segundo é que a restauração demanda de dinheiro, demanda de pessoas técnicas especializadas, carece de equipamentos, então isso não custa pouco, é bem caro. Outra questão importante dentro do Pantanal é as atividades econômicas que devem ser junta com a conservação desse ambiente. E isso não é fácil a gente juntar essas duas coisas, né? E por último, é aquele que está fora do nosso alcance, que são as mudanças climáticas e incêndios. Isso sim são situações que é muito problemática para a restauração. Você está lá desenvolvendo, de repente você pode ter incêndio, você pode ter uma seca muito forte ou uma inundação muito grande. Aí você perde o trabalho, você tem que readaptar, tem que fazer o manejo adaptativo dessas suas propostas. São desafios imensos, assim como o próprio Pantanal, né? E quais são as técnicas de restauração e as etapas também dessas técnicas? As técnicas em si de restauração, existem uns procedimentos que são comuns a muitos ambientes, a muitos biomas. Mas para você fazer uma boa restauração, primeira coisa, você tem que ter um planejamento. Tem que definir objetivos, tem que definir metas para cada tipo de ambiente que você vai ser restaurado. Outro,
quando nós estamos trabalhando, tem métodos diferentes. Um dos tipos de restauração é você fazer a regeneração passiva. Significa que você vai ter que deixar áreas isoladas de qualquer impacto que possa acontecer. Cercar para gado não entrar, providenciar para que incêndios não ocorram nesse lugar, né? E outro que nós temos que trabalhar sempre é evitando ou removendo espécies exóticas ou espécies que sufocam aquelas plantas que foram colocadas, aquelas mudas que foram plantadas. Esse tipo de restauração já é ativa, significa que o homem tem que promover todos os passos, desde produção das mudas até colocar no local e para depois seguir com o monitoramento. A doutora utiliza o conceito dos macrohabitats. Explica para a gente o que significa esse conceito de macrohabitats. O conceito de macrohabitat, ele surge como uma ferramenta científica para que possamos fazer a gestão do Pantanal, para que possamos fazer a restauração e sua própria conservação. Então, o macrohabitat, ele refere a um determinado ambiente que tem o mesmo nível de inundação, ou se a área é sempre seca, aquela que tem o solo também similar, né? E daí surgem condições para que uma vegetação específica venha colonizar esse ambiente. Então, esse é o conceito de macrohabitat: inundação, solo e vegetação. Para falar sobre a diversidade desses solos, nós temos a participação do Dr. Eduardo Guimarães Couto. Dr. Eduardo é especialista em solos do Pantanal. O trabalho dele orienta sobre quais as condições e quais os tipos de solos mais adequados para o crescimento saudável das mudas nativas plantadas. Vamos conferir? Olá, Marina. Olá, Kátia. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a pedodiversidade do Pantanal. O Pantanal, então, ele tem uma característica interessante, que é essa sazonalidade hídrica, que aliada à topografia, isso condiciona padrões de inundação muito distintos, que, evidentemente, está relacionado à distribuição das plantas e à dinâmica dos solos. Então, a gente precisa, os projetos todos essas iniciativas de restauração ecológica no Pantanal, nós precisamos de entender um pouco como é que se dá essa distribuição dos solos do Pantanal. Porque tem um outro detalhe que é importante. Os solos do Pantanal, eles têm um gradiente textural muito acentuado. Então, significa que eles são arenosos em cima e são argilosos embaixo. E tem uma permeabilidade muito reduzida. Então, isso significa que, dependendo da inundação, isso vai condicionar, né, padrões distintos de inundação, e esses padrões distintos de inundação vão condicionar a presença de alguns organismos que são extremamente peculiares àquele tipo de ambiente. Ou seja, tudo isso também passa por esses diferentes tipos de solo, não é, doutora? O professor Eduardo iniciou definindo macrohabitats. E outra questão que ele põe importante são esses solos argilosos, que pouca impermeabilidade. Então, para você fazer um buraco para plantar, é difícil, né? É duro, o solo extremamente duro. Então, é importante você ter conhecimento e técnicas para que as plantas realmente consigam sobreviver naquele espaço. Muito interessante, né? E para cada área, gente, é preciso também escolher espécies vegetais adaptadas para enfrentar essas condições locais. Assim, para abordar sobre o método e também técnicas de recuperação da vegetação, a gente tem agora a participação da doutora Joisiane Caroline Mendes Araújo. Ela é ecóloga, especialista em interações ecológicas e em restauração. Ela traz conhecimentos fundamentais sobre as espécies que se relacionam e que recuperam ambientes degradados. Vamos conferir.
Olá, Marina. Olá, doutora Kátia. Tudo bem com vocês? Então, quando falamos em restauração no Pantanal, é preciso considerar a zona de transição entre o ambiente aquático e terrestre, onde a variação entre seca e cheia, né, o chamado pulso de inundação, ele influencia diretamente tanto a distribuição quanto o estabelecimento das plantas ao longo do gradiente de inundação. Então, desse modo, o plantio de mudas, ele deve levar em consideração a tolerância das espécies a essas inundações sazonais. Já a regeneração natural, ela é favorecida com o controle de espécies invasoras e também de outros fatores de degradação da paisagem. Um outro ponto é considerar as interações ecológicas. Além dos animais já conhecidos na dispersão de sementes, uma interação única de grandes áreas úmidas, né, como o Pantanal, por exemplo, é entre peixes frugívoros e plantas, como, por exemplo, o pacu e a piraputanga no Pantanal, que contribuem para a dispersão de sementes, porque esses peixes, ao consumirem os frutos no período de inundação, eles transportam as sementes para diferentes áreas, contribuindo assim, né, impulsionando a recuperação, especialmente da vegetação alagável. Já em áreas secas, né, onde o fogo ele afeta a dinâmica da vegetação, é importante considerar, né, técnicas de nucleação e de plantio direto com o uso de espécies tolerantes ao regime do fogo. Então, assim, é preciso, né, ajustar as estratégias de restauração ao ritmo da paisagem pantaneira para promover uma restauração ecológica integrada e adaptativa. É uma interação, não deixa de ser, né? Exato, doutora? por isso é restauração ecológica. Então, esta experiência nossa é uma experiência inédita para o Pantanal, né? E principalmente pelas práticas, pela vivência, para ter feito a coisa. A Josiana, ela levanta duas coisas importantíssimas. Precisamos saber qual a posição que cada planta ocupa num gradiente de inundação. Porque tem plantas de ambiente inundável que não vai nascer num ambiente seco e vice-versa. Outro é essas interações. Então, quando escolhemos as plantas, as espécies, nós temos que pensar também nos serviços ecossistêmicos. O que aquilo vai fornecer para a biodiversidade e muitas vezes para o próprio homem. E a gente vê nesse papo todo, não é, que restaurar o Pantanal não é só plantar árvore, é muito mais do que plantar árvore, né? É devolver vida a esse bioma, é um compromisso, inclusive, com o futuro dessas populações, da própria vegetação e do planeta, com a ciência, com políticas públicas e com a participação social, né? Sem dúvida. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ver para o Pantanal é que nós temos que ajudar a natureza a devolver a vida a esse bioma. Então, uma das coisas muito importantes é nós devemos considerar o conhecimento tradicional e também as pesquisas científicas. Então, unindo essas duas coisas, nós temos um grande futuro e de que seja positivo essa restauração. Porque nós estamos fazendo a restauração pensando na vida futura e também na saúde do nosso planeta. É isso, né, gente? Como é importante a gente ouvir ações como essas. Obrigada, doutora Kátia. Quero aproveitar também e agradecer a participação do doutor Eduardo, da doutora Josiane, por esse bate-papo super enriquecedor, né, em relação ao trabalho de restauração do Pantanal, a maior área úmida de água doce do mundo. Muito obrigada, doutora Kátia. Obrigada também a você por compartilhar este momento muito interessante. E olha, se você se interessou pelo conteúdo, o guia poderá ser baixado nos sites da Mopan e da Wetlands International Brasil. O link está na descrição aí do vídeo. No próximo programa, a gente vai falar sobre monitoramento da restauração. Até mais!